é muito comum que a Taesa opere entre 3,5 e 4 vezes dívida líquida EBITDA historicamente. Então, quando você vê a Taesa fazendo esses movimentos, na verdade ela está sendo corajosa. E boa parte da dívida da Taesa, ela está atrelada ao IPCA, né, que é o índice de inflação, e não necessariamente ligado à Selic. Então, lembrando que são É. dois controladores aí em conjunto que também gostam bastante de dividendo. A Cauã aqui, pessoal, Taesa tem uma dívida líquida sobre EBITDA relativamente alta. Isso pode ser considerado um problema, considerando o setor de transmissão que ele atua? Desculpe se eu É, falar o nome errado. É Akawa? Akawa. Que nome eu li a diferente? Cauã, né? Não sei Akauã. Oh, se. desculpe. Eu não sei, mas Desculpa, não está com acento. te cortei, Tunicão. Pode falar aqui, depois eu Imagina. faço meus comentários. Não, Lu, eu ia falar o seguinte, que Taesa é da natureza dela se endividar, né? Realmente a dívida líquida dela hoje, ela está num patamar mais elevado, natural, até por conta do cenário que a gente está vivendo, né? Muito embora o perfil de dívida dela é altamente correlacionado com os contratos que ela tem. Então, se você pegar um release de resultados lá, tem sempre ali o perfil da dívida e boa parte da dívida da Taesa, ela está atrelada ao IPCA, né, que é o índice de inflação, e não necessariamente ligado à Selic. E além disso, você tem ali a Taesa podendo se valer de captar dívida, inclusive incentivada, né? Então, ela pode ali eventualmente emitir uma debênture isenta de imposto de renda. Então, o acesso a crédito desse tipo de empresa, ele é muito facilitado. Então, é quase que tentador você não pegar dívida, porque a TIR, né, a taxa interna de retorno dos projetos que ela vislumbra fazer, tem que ser mais alto do que o custo de capital dela, né? Então, é uma empresa que, como a Lu falou, navega muito bem num cenário como esse, né, Lu? Exatamente, né? Então você tocou em três pontos muito importantes, tá, pessoal? Quando a gente vai olhar uma dívida, claro que o volume bruto ou líquido ele é muito importante em relação ao EBITDA, mas não só isso. A gente tem que olhar qual é o perfil, qual é o prazo e como está a estrutura de capital, qual é o custo que essa empresa consegue se financiar. Então, em termos de dívida, e aqui olhando um pouquinho mais para o histórico, um pouco mais longo, é muito comum que a Taesa opere entre 3,5 e 4 vezes dívida líquida EBITDA historicamente. Então, não é que seja um movimento abrupto e recente e novo, né? Então, isso já acontece há alguns anos, é da característica do negócio. Segundo, vocês sempre veem por aí ofertas de debênture incentivada da Taesa, né? Então, também muito comum no setor, acaba sendo uma forma de captação mais barata e que você consegue alongar o seu perfil de dívida, ok? E o terceiro ponto que o Tunico falou muito bem é o hedge natural. Então, estou olhando aqui, inclusive no site, 66% da dívida é atrelada a IPCA, que é muito parecido com o perfil da receita da RAP, receita anual permitida, também é corrigida ou por IPCA ou por IGPM, podendo ter algum descasamento de curto prazo, mas a médio e longo prazo você tem um hedge natural, né? Somente 30% aí em CDI. Então, o que a empresa tem feito é um movimento muito comum, que inclusive as pessoas sempre perguntam, né, Tony? Porra, mas a empresa está endividada e tal. Debenture de novo? Sim, este é um movimento que se chama ALM, Asset Liability Management. Que esse Porra. nome, que esse nome É. chique quer dizer? Traduzindo para o nosso bom e velho português, é você fazer justamente a ponderação do risco, olhar para suas dívidas mais caras, antecipar, amortizá-las e, de repente, soltar uma debenture mais longa, mesmo que seja um pouquinho mais cara, mas mais alongada, né? Então, você vai meio que pedalando na sua dívida, pagando o que está caro, pagando o que não compensa, alongando outras, renegociando, né? Então, a Taesa, por ser uma empresa com rating alto, de um setor bastante protegido em termos de regulação, tem bastante perenidade nos seus negócios e previsibilidade, ela tem essa certa flexibilidade para fazer isso, tá bom? Sim, sim.
No final do dia também, se precisar de dinheiro, eu tô disposto por um precinho, camarada, se me fizer um descontinho, eu empresto se quiser. Faz um Depende follow da aí taxa, descontado. né? Faz um É, followzinho descontado aí para ver se a gente não aporta nela, né? Mas assim, exatamente. isso já foi especulado lá atrás, acabou não acontecendo, né? Então, lembrando que É, são dois controladores aí em conjunto que também gostam bastante de dividendo. E vamos ver se a empresa, acho que o grande X aí esse ano vai ser se ela vai conseguir cumprir o que ela prometeu no ano passado, reduzir um pouquinho o dividendo. Esse ano falou que voltaria a voltar para uma certa normalidade, né? Vamos ver se isso vai ser cumprido, né? Se não for cumprido, de repente, talvez aí o papel sofra um pouquinho mais. exatamente. E aí a gente já emenda nessa aqui da Revitalize, né? Clínica, entrou com o perfil aqui da empresa, mas Taesa está ficando para trás nos novos leilões, sendo um problema para 2030 em diante? Eu acho que não, sinceramente, assim, é um ciclo, né? O que a gente via lá atrás eram leilões de transmissão muito menos competitivos, né? Então, como que funciona o processo? É um certame, né, onde o pessoal ele se habilita para fazer uma linha de transmissão e ganha quem der o menor desconto, simplificando pra caramba aqui o processo. Antigamente esses descontos eram menores, e de uns tempos para cá, talvez uns 5 anos para cá, começou a ficar bem mais competitivo. Inclusive entrou muito aventureiro aí no negócio, né? Então a gente teve, inclusive, o caso de um certame que foi vencido por uma empresa e depois essa empresa perdeu aquele lote, né? Se eu não me engano, até foi a ISA que assumiu aquela linha que um outro player tinha ganhado. Eu acho que a Taesa ela está num movimento, como a Lu falou, de diminuição do endividamento dela, mas uma vez que ela chegar num patamar confortável, sem dúvida nenhuma, ela vai entrar de novo em novos leilões. Eu acho que é uma gestão de risco que ela tem feito e como acionista eu vejo como positivo até esse movimento dela mais conservador. Eu também acho, e não ganhar leilões não necessariamente é uma coisa ruim, tá, pessoal? É melhor não ganhar e manter o caixa e esperar uma coisa muito boa, a uma taxa de retorno atraente, do que investir em qualquer porcaria. Eu prefiro que ela devolva ao acionista e depois peça de volta, ou guardar esse dinheiro consigo em caixa, do que investir em qualquer porcaria, em qualquer coisa, a qualquer retorno. Isso seria muito pior na minha visão. Então, eu acho que tem que ser conservador mesmo, e essas empresas funcionam como verdadeiros jacarés. É Taesa isso, tá assim, ó, só esperando exato. cair no colo numa taxa interessante. Exatamente. E assim, Lu, até eu postei lá no meu Instagram. Tem um trecho do livro do Peter Lynch que ele fala o seguinte, que muitas vezes os executivos das empresas, eles são tentados a fazer movimentos que pareçam mostrar que eles estão trabalhando, e que não vão necessariamente em favor do interesse do acionista. Por exemplo, a diretoria tomar uma decisão de pagar dividendos numa empresa pode demonstrar de que eles não estão fazendo o trabalho deles. Pô, pagar dividendos, você não tem mais nada melhor para fazer com o dinheiro, não tem um projeto novo, não tem uma coisa melhor para fazer. Então, isso é meio contraintuitivo para alguns executivos, né? Então, quando você vê a Taesa fazendo esse movimento, na verdade, ela está sendo corajosa. Ela deve estar sofrendo uma pressão desgraçada, assim como a gente também, de ficar, pô, como é que estão os novos leilões? Vocês vão entrar, tal. Mais fácil seria entrar no leilão, ninguém não ia nem perceber o desconto que ela deu, ela ia perder dinheiro lá na frente e depois a conta ia vir. Então, ela não entrar no leilão, pessoal, eu olho isso com muito bons olhos, assim, é sinal de que eles estão fazendo a lição de casa e estão tendo disciplina na alocação de capital. É isso aí, perfeito, irretocável. É isso aí. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.